Olá, bom dia. Esta semana, a Comissão de Constituição e Justiça retoma os trabalhos de olho na sabatina do indicado pelo presidente Temer para o Supremo Tribunal Federal. Já o plenário do Senado deve votar a PEC 50 de 2016, a PEC da vaquejada. A proposta está em calendário especial e, se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados. O presidente do Senado prometeu votar na terça-feira a proposta de emenda à Constituição que regulamenta a vaquejada. Na atividade, 2 cavaleiros precisam derrubar o boi, puxando-o pelo rabo. Tem uma importância fundamental para essa questão da cultura do Nordeste, disciplinando também o cuidado com os animais nessa PEC, uma PEC importante para a questão da cultura e até da geração de emprego e renda para o Nordeste brasileiro. A pressão por regulamentar a vaquejada veio no ano passado, depois que o Supremo considerou a atividade inconstitucional. Em decisão apertada por 6 votos a 5, o STF entendeu que a prática traz sofrimento aos animais. Ambientalistas comemoraram, mas os vaqueiros fizeram um protesto em frente ao Congresso para cobrar leis que tornem a atividade legal. De acordo com a proposta do Senado, manifestações como a vaquejada, que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, não serão consideradas cruéis, mas elas terão que ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Está arraigada a cultura do brasileiro, do interior especialmente. Então, se você tiver uma visão exclusivamente urbana e não entender a natureza de como nós tratamos o animal, nós não vamos, então, encontrar um caminho meio termo. Nós temos que ter um pouco de senso, de equilíbrio, bom senso, porque ninguém quer maltratar um animal. Como já tem calendário especial aprovado, a proposta pode ser votada nos 2 turnos no mesmo dia, se houver acordo entre os senadores. Caso aprovada, vai passar pela Câmara. Já na Comissão de Constituição e Justiça, a expectativa é que o senador Eduardo Braga apresente relatório sobre a indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Mas a sabatina e a votação devem ficar para a semana seguinte. Vou me debruçar sobre o relatório e, havendo condições, nós vamos entregar já na semana que vem. Agora, não depende só do relator. Essa é uma tarefa que depende de todo o colegiado da Comissão de Constituição e Justiça e de todo o colegiado do plenário, sob a condução tanto do presidente Lobão quanto do presidente Eunício. Eu tenho convicção que, se tudo correr como está previsto, no dia 22, o candidato Alexandre de Moraes a ministro do Supremo terá toda a condição de ser sabatinado, e se sabatinado no dia 22, e como é uma quarta-feira, dia de casa cheia, tendo quórum, eu colocarei no mesmo dia, pedirei à Comissão de Constituição e Justiça que encaminhe a mesa diretora do Senado, e no mesmo dia colocarei o candidato Alexandre de Moraes para que ele possa ser aprovado ou rejeitado pelo plenário. Você pode participar da sabatina de Alexandre de Moraes encaminhando perguntas por meio do portal E-Cidadania do Senado ou pelo telefone 0800 61 22 11. Hoje, logo mais às 11 horas, haverá sessão especial no plenário do Senado em comemoração ao Dia Nacional do Aposentado, celebrado no dia 24 de janeiro. Às 2 da tarde ocorre a sessão não deliberativa do Senado, em que os senadores fazem discursos e comunicados. Os líderes dos partidos no Senado têm um importante papel. Além de indicar os parlamentares da bancada que vão compor as comissões, participam ativamente do encaminhamento de votações importantes. Veja quem são os líderes partidários do Senado. É sempre o mesmo número de senadores por estado, 3. Já quando se trata de partido, o número varia bastante. Na atual sessão legislativa, vai de 21 o número de senadores do PMDB, maior bancada, aos partidos com apenas um representante. 8 deles estão nessa situação: PCdoB, PDT, PPS, PRB, PSC, PTC, PV e Rede. Quanto mais senadores, maior o peso do partido na casa e maior relevância tem o líder daquela bancada. Cabe ao líder indicar os representantes do partido nas comissões.
Além disso, os líderes são ouvidos, né, ainda que informalmente, pelo presidente do Senado para compor as pautas, e os líderes são ouvidos também em todas as manifestações, em todas as votações. Os líderes têm direito de se manifestar em plenário e nas comissões em nome da sua bancada. Então é uma figura fundamental, né, para fazer essa articulação política na casa. Para ganhar mais peso no jogo político, partidos pequenos costumam constituir blocos e, embora o líder do bloco seja o representante dessas agremiações, na prática, cada uma delas continua com o próprio líder. É o caso do PPS, do senador Cristóvão Buarque, que juntamente com o PSB, PCdoB e Rede, formam o bloco parlamentar Socialismo e Democracia. Ao juntar os senadores de partidos pequenos entre eles, terminam criando a possibilidade de conseguir, por exemplo, posições melhores nas comissões, não serem ignorados. Diferentemente da mesa do Senado e dos presidentes de comissões que têm mandato definido a cumprir, 2 anos, o líder de partido pode ficar e efetivamente fica enquanto gozar da confiança e apoio dos liderados. A qualquer momento pode ser afastado, o que é feito por comunicação do partido à mesa do Senado. No começo do ano, novos líderes assumiram a coordenação de bancadas. Veja alguns deles: PMDB, Renan Calheiros; PSDB, Paulo Bauer; PSB, Fernando Bezerra; DEM, Ronaldo Caiado; PR, Vicentinho Alves. No PSD, o senador Omar Aziz permanece na liderança. Mesmo caso do PP, que segue com Benedito de Lira. No PT, a senadora Gleisi Hoffmann é a nova líder da bancada. Mais de uma centena de artigos da Constituição de 88 ainda esperam por regulamentação. O Senado quer dar mais agilidade à discussão e aprovação dessas leis e criou a Comissão Mista Permanente de Regulamentação e Consolidação da Legislação Federal. A ideia é reduzir o número de ações no Supremo Tribunal Federal e garantir os direitos dos cidadãos brasileiros. Mudou sim, principalmente a hora de trabalho, né, semanal. Passou para 44, né, 8 horas diárias. Horário de entrar, horário de sair, horário de descanso, que não tínhamos. Férias eu já tinha. FGTS que começou agora, né, com a nova lei. Todos esses direitos foram previstos na PEC das Domésticas, promulgada em abril de 2013 e garantidos a partir da regulamentação em junho de 2015. Adélia não tem dúvida de que, além dos direitos, a regulamentação tornou mais clara a relação entre patrão e empregado e trouxe dignidade para o profissional. No ano passado, de acordo com o sindicato da categoria, o número de trabalhadores domésticos no Distrito Federal com carteiras assinadas cresceu mais de 50%. Foi ótimo, para mim foi ótimo. Outros itens da Constituição também aguardam regulamentação no Congresso Nacional. O fato desses dispositivos estarem pendentes de regulamentação impacta diretamente a população. Um conjunto de direitos que estão previstos na Constituição Federal e que não podem ser exercidos em sua plenitude porque não há, na verdade, uma lei que regulamente, que discipline, que estabeleça as balizas para a exploração, para o gozo desses direitos. Para os senadores, a nova comissão deve dar prioridade a outras questões de repercussão social. É importante criar a comissão, aliás, ela poderia ter sido criada há muito tempo atrás, mas nós temos que tomar muito cuidado no encaminhamento das matérias. A falta de clareza de uma lei leva ao Supremo à discussão da sua constitucionalidade. E é nessa medida que eu penso, quanto mais qualidade tiver a nossa produção legislativa, melhor será para o Congresso e para a sociedade brasileira. Investigações que envolvam a administração pública podem deixar de ser sigilosas. Projeto nesse sentido foi apresentado pelo senador Romero Jucá e já está na Comissão de Constituição e Justiça. Pela lei, todo o processo judicial deve ser público. A exceção é quando a divulgação pode violar o direito à intimidade e à privacidade das pessoas envolvidas. O senador Romero Jucá propõe ir além, não permitir que haja sigilo nos processos judiciais que envolvam
crime contra a administração pública, crime de responsabilidade, infrações penais praticadas por agentes públicos, inclusive políticos, e atos de improbidade administrativa. O projeto não retira o sigilo dos procedimentos de uma investigação, como ordem de busca e apreensão, escutas telefônicas e extratos bancários de sigilos quebrados. O resultado das investigações é que não pode ser sigiloso, como delações premiadas homologadas pela Justiça. Acaba com a tramitação secreta, com a tramitação sem informação, porque isso facilita e isso privilegia o vazamento irresponsável. Eu acho que tudo deve ser tornado público e que a sociedade e a imprensa devem ter acesso a todas as questões. Não tem que ter sigilo nenhum. Por isso que eu, particularmente, sempre fui contra qualquer tipo de voto secreto, inclusive aqui no parlamento. Nós temos que ser totalmente transparente. Aquilo que for homologado, ele não tem mais razão mesmo de se manter sigilo, né? É ruim quando você tem vazamento seletivo. Se o projeto for aprovado, terá aplicabilidade e eficácia imediatas. Vai afetar os inquéritos e ações penais em curso, inclusive as investigações da Operação Lava Jato. Quero aqui, inclusive, aproveitar para dizer do nosso estranhamento frente agora ao sigilo da chamada Operação Lava Jato, né? Porque, infelizmente, né, em determinados momentos, quando interessa prejudicar alguém, vaza-se as operações, os dados, né? Ou seja, dá-se um tratamento seletivo, o que é condenável, o que não é aceitável de maneira nenhuma. A minha opinião é de que se faça a divulgação pouco a pouco, isto é, aqueles processos que já estão mais adiantados, vá revelando. Não todos ao mesmo tempo, porque aí dilui responsabilidades, a expectativa, o alarde público que vai acontecer fica muito diluído. Eu sou a favor da Lava Jato e eu quero a Lava Jato agindo com rapidez para tirar da classe política toda essa sombra sobre toda a classe política. Quem tiver responsabilidade, que responda. Agora, não dá para ficar a conta-gotas vazando informações e, de certa forma, criando um clima de instabilidade que tem um reflexo muito grave na economia, no emprego e no crescimento. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui na programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa segunda-feira para você.